Salve, salve, tá no ar o ChocoCast, o bate-bola com o craque Choco, que hoje traz dois convidados de dupla Grenal para falar de Grêmio, de Inter e de muito mais. Seja bem-vindo ao teu programa, Choco. Fica à vontade. Obrigado, Kleber, obrigado. Essas duas feras aí, né, Alex Xavier, o Fabiano, que já tava contando umas histórias aqui nos bastidores, né? Não sei se ele vai querer contar ali depois. Aliás, eu só vou fazer uma corneta que o Fabiano de cara já tá assim, pô, ChocoCast tá grande, cara, aí o Fabiano. Não, é brincadeira, cara. ChocoCast, olha que nível que chegamos, hein? Que isso, hein, Choco? Isso é coisa do Kleber, cara. É. Não, parabéns, obrigado pelo convite, tá? Vamos bater aí uma resenha, né, com nossos zagueiros. Ele chegava, né? Ele não alisava, não. Essa cara feia, eu, Fabiano. É que ele às vezes vinha pro meu lado, às vezes eu meio que querendo intimidar, eu, Alex, vamos devagar. O cara é o experiente, não tem como intimidar, né? Obrigado pelo convite, Choco, Kleber, Fabiano, é um prazer estar aqui com vocês. Boa sorte aí, tudo de bom para ti nesse novo projeto aí, ChocoCast, muito legal. Prazer estar participando. Obrigado, cara. Ô Alex, me conta essa transição toda aí, o que esse bonezinho representa aí? Esse bonezinho não, esse boné, desculpa. Esse aqui é o da LX Agência, que eu criei há um ano atrás. Logo depois da pandemia, eu e um amigo meu de Canoas, o Marcos, que é empresário, ele é dono do Hotel Life em Canoas. Já vínhamos conversando há algum tempo sobre uma ideia da gente agenciar alguns atletas. Antes da pandemia, eu montei a minha escola de futebol, a Alex Xavier Futebol, e comecei a dar aula para os meninos de Grêmio, de Inter, porque a pandemia fechou, todas as escolinhas fecharam, e eu comecei a dar treinos para os meninos. E a gente ficou um ano junto ali na pandemia. E depois da pandemia, os pais, enfim, os meninos começaram a pegar uma confiança pelo passado que a gente tem, pela experiência que a gente tem no meio do futebol, me pedindo assessoria, né, pra gente estar ajudando, pela credibilidade que a gente tem no mercado também. E criança a gente não pode largar para qualquer pessoa, né? Choco, Fabiano, Kleber, vocês sabem como é que é futebol. Hoje em dia no futebol a gente tem que tomar bastante cuidado. E eu comecei a ver uma perspectiva de crescimento nessa área, de repente da gente poder estar ajudando de alguma forma. E aí resolvi montar a agência junto com o Marcos, que é o meu sócio na empresa. E a gente começou a pegar alguns atletas. Hoje a gente tem atletas aí desde 9 anos, 10, 11, 15, 17, em Grêmio, Inter, São José, Novo Hamburgo, agora a Juventude também. Então a gente está fazendo um trabalho bem legal. 2016 eu parei de jogar lá no Esportivo de Bento, e como no futebol foi muito rápido as coisas para mim, graças a Deus eu sempre os projetos estão vindo e acontecendo. Eu parei de jogar no Esportivo, já fui auxiliar 2016, no outro ano 2017 assumi como treinador, fiz o curso da CBF. Então as coisas aconteceram muito rápido. Aí veio a pandemia, parou um pouquinho as coisas, e aí quando parou a pandemia apareceu a oportunidade de dar aula. Continuei dando aula para os meninos de futebol, e aí veio a ideia da LX, e hoje eu estou focado mais no agenciamento de atletas, né? Alex é colega na Sojipa lá, meu colega na Sojipa. Estou tentando levar o Fabiano para lá também. Somos colegas ali da Sojipa ali. É muito legal. O Ederson sempre fala de você, Alex, fala muito, muito bem. Tanto de você como o Chiquinho, e Arley, todos para lá. O Maurício também está estudando lá na faculdade, então deixou bem claro que as portas são sempre abertas para os atletas. Tem uma parceria com o Inter hoje, a Sojipa, né? Uhum. Tem uma parceria com o Inter feminino, né? Tem uma parceria muito boa. Então, eu acho que é muito legal, muito interessante também, né, Alex? A gente ressaltar que paramos, seguimos no futebol e no futsal, e também estudando aí para se qualificar aí e poder passar melhor para essa meninada aí que está chegando. Claro. Eu acho que a gente, quando está jogando, né, Fabiano, a gente não tem noção do que a gente representa, né? Aí quando a gente para de jogar, a gente começa a ter um pouquinho dessa noção do que a gente representa. E eu acho que aquelas frases que a gente ouvia muito, que jogador de futebol não se prepara, ela está indo por água abaixo. Porque veio esse curso da CBF que profissionaliza muito bem os ex-atletas. É um curso muito bom, indico para todos os ex-atletas fazerem. É um investimento que vale a pena, te ensina muito. Então, os ex-jogadores eles estão se aprimorando, estão buscando.
Eu tive o convite do Ederson e do Chiquinho para ir para a faculdade, e quando ele me fez o convite eu não pensei 2 vezes. Comecei a fazer e foi antes da pandemia. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu, porque abriram outros campos, outros horizontes na faculdade. Porque lá nós temos, né, Choco? A gente tem atletas do handebol, tem do vôlei, do basquete, do judô. Então, são experiências que nós estamos agregando, né, Choco, com a nossa área do futebol. A gente está agregando os alunos que tem lá e dando exemplo para quem está até de fora e aprendendo, para a gente passar para essa garotada a nossa experiência no meio do futebol. Então, eu acho que está sendo bem legal, muito importante também. A gente tem aula durante a semana todinha. Ontem, até na hora que a gente estava conversando, eu estava na aula. E está sendo bem legal, cara. Eu tive o convite do Chiquinho, o Ederson me chamou e prontamente eu aceitei, cara, porque eu acho que a gente tem que ter conhecimento nessa área para a gente poder falar de todos os assuntos, abranger tudo, né? A gente abre, a gente conhece pessoas e conhece os assuntos que a gente não conhecia. Porque o futebol a gente trabalhava muito com o nosso corpo, mas a gente não sabia como funcionava. Hoje a gente sabe como é que funciona o nosso corpo, né? Então eu acho isso interessantíssimo e aí comecei a gostar. Hoje, na hora da aula a gente está sempre feliz, sempre batendo um papo, sempre conhecendo. Então estou adorando estar lá estudando e cada vez aprimorando mais aí nossos conhecimentos, né? E como eu falo, né? Eu acho que depois da faculdade, a gente se formando, o nosso currículo está completo, né, Choco? É verdade. E Kleber. Porque a gente tem a prática e a teórica. Tu está fazendo o contrário, porque geralmente as pessoas têm a teoria e depois vão para a prática, e tu tem a vivência do campo. Exatamente. Né? Tem muita gente que tem bronca em relação a ex-jogador que vira comentarista. Eu acho que a prática faz um diferencial. Quem sabe ter a didática e explicar, né, faz muito sucesso na imprensa. O Roger Guedes é um cara que tem muito sucesso, se explana muito bem. O Pedrinho também é outro jogador né, que deixou o futebol, tem um conhecimento, né, ele consegue com simplicidade explicar a tática, coisas que às vezes quem não jogou se enrola para falar. Né? São atletas que realmente estão buscando, né, o conhecimento, né, sobre vários assuntos. O Roger é um cara que, quando eu fiz o curso da CBF, eu fiquei 1 mês com ele lá em 2016, fazendo um estágio com ele no Grêmio, na pré-temporada todinha, porque lá na CBF a gente tem uma matéria que a gente tem que fazer na prática 30 horas num clube profissional. Então, para te ver como é a formação, não são 8 dias de curso somente, é 1 ano, tu vai fazendo vários trabalhos, né? E aí eu fiquei com ele lá esse 1 mês. Eu aprendi muitas coisas que eu não sabia antes, outros conhecimentos, buscar outros campos, conhecer sobre todas as áreas, para a gente poder, né, tá sempre por dentro dos assuntos, saber como se portar, como conversar, saber sobre o que a gente está falando, né? Aí agora nessa área como treinador, como empresário também, eu bati um papo com ele me deu algumas ideias também e eu comecei a seguir, comecei a fazer, que é uma área que a gente tem que estar sempre aprendendo também. E uma coisa muito importante que ele falou que e está acontecendo bastante, que tem muitos atletas que ninguém conhece, que não estão no Grêmio, que não estão no Inter, que é no bairro, que é nesses torneios aí do interior, por exemplo. São atletas que estão ali e ninguém vai lá ver, entendeu? Vai lá ver onde? Vai lá ver no Grêmio, vai lá ver no Inter, vai lá ver num jogo de TV, mas não vai lá no interior ver um torneio. Tem um torneio lá em Santa Maria, lá... um torneiozinho do bairro, não sei onde. Vai lá dar uma olhada, de repente tem um jogador que se destaca e traz para cá. E é esse o nosso trabalho aí agora. Ô Fabiano, nunca pensou em ser treinador? Como é que foi o pós-carreira? O pós-carreira, sinceramente, cara, não me preparei para parar, né? A gente fala de se preparar, não para, aliás, não se prepara. Eu vou ser bem sério, não me preparei. Me afastei do futebol, fui para o outro lado, né? E com o tempo, né, começou a voltar a trabalhar, a vontade de trabalhar dentro do futebol. E depois, com o tempo, vem fazer o curso da CBF, logo em seguida já fui, eu sou assim um pouco, né? Quando eu vou e foi legal o curso, né? Tudo aquilo que ele falou, o Alex falou, realmente a gente precisa aprender.
E com o tempo veio essa vontade de trabalhar numa comissão técnica. E o ano passado eu tive essa experiência com o Fábio Carille na Arábia Saudita, né? Tudo aquilo que eu aprendi lá, né, dentro do, né, como jogador e depois com os cursos, mais importante foi o dia a dia, né, cara? Dia a dia, você falar a língua, né, do jogador mesmo, né? E eu acho que isso é o mais importante para nós. Porque eu sei, o estudo, eu concordo com o Alex, o estudo é bacana, é para nós, pro resto da vida, mas o futebol, dia a dia, como ele foi treinador, ele sabe falar a língua correta e falar olhando nos olhos do jogador o que é certo, o que é errado. Então aquilo ali voltou a me despertar novamente, né? Viver o mundo do futebol. E era para estar junto com a comissão do Fábio Carille no Atlético Paranaense, mas não deu. A gente sabe que no Brasil hoje a comissão não é todos que acompanha, né? Mas com certeza vai ter a oportunidade de nós se ver novamente, trabalhar aqui ou fora. E essa questão, para mim, dentro do futebol, foi importante eu voltar para viver, para ter objetivo na vida, né? Como treinador, né? Eu queria, né? E quero ter uma experiência aí e depois seguir aí como o Alex seguiu e com as minhas ideias, com a minha convicção, do meu jeito de trabalhar, né? Como eu fui dirigido por muitos treinadores, então pegar um pouco de tudo, né? Pra gente levar pra dentro de campo, né? Vamos ver, estamos na luta aí. Esse programa está sendo gravado na semana que o Atlético Paranaense leva 5 do The Strongest, né? Tem altitude e tudo, mas surpreende a rapidez com que o Carille sai do Atlético, né? Não é surpresa, né? Eu, sinceramente, cara, a gente está vendo os resultados hoje nos clubes grandes, até clubes aí, médio, pequeno, e não vem, está sendo demitido, né? Os treinadores, enfim. Ontem foi uma coisa realmente... Saiu fora da curva, né? Os 5-0, acho que aconteceu algumas coisas que não devia. E logo em seguida, ontem mesmo, já quando eu vi, acompanhando ali, já vi uns tumores, né? Aquelas coisinhas que vazam, né? Dizendo que ia ser demitido. E hoje, pela manhã, foi demitido, né? Mas ainda não conversei com ele, mas eu tenho certeza que ele está tranquilo pelo trabalho que ele vem fazendo. E eu acho que ele vai seguir em frente, né? Tem que seguir em frente, né? Acho que a nossa vida é assim como está no mundo do futebol. E se Deus quiser, já tem outras portas abrindo aí para a gente poder ir embora aí. Poxa, a nossa vida sempre tem um 5-0, um 7-1, né? Isso faz parte, né? Essas goleadas aí não são fáceis, cara. É difícil do cara segurar. Com certeza. Às vezes eu tô ali no Alex e Fabiano. O Fabiano acho que sabe que eu tô ali no time feminino da Sojipa, né? Então a gente tem um time que treina terças e quintas e a gente tá fazendo um trabalho, iniciando um trabalho, né? E com o apoio do Ederson, do Alex, da Camila ali, e o Gregor, que estão nos apoiando num trabalho que é um sonho deles. A gente vê assim, cada jogo que passa eu vejo eles muito emocionados com o jogo, Kleber. Empolgado, Final né? de semana a gente jogou um jogo em Novo Hamburgo, a Copa das Rainhas, e o jogo foi 11-0. E aí eu saí 11-0, mas eu não saí contente do jogo, assim, não é que é contente. Eu tinha alguns pontos que eu queria tocar, né? Depois do jogo, mas daí o time adversário me pegou, fiquei conversando ali uns 20 minutos com o time adversário e eles queriam saber quanto tempo a gente treinava, como era, e porque eles não tinham tempo, a maioria das mulheres já tem filho e tal, e hoje o legal de tudo isso é que os maridos, namorados, eles estão acompanhando as mulheres nos jogos, que antigamente era preconceito, né? A gente sabe, todo mundo... Inverteu, né? Inverteu. E eu disse, cara, é legal, cara. E eu disse pra elas, e o legal de tudo é você tem que treinar, porque assim, ó, não basta só você se conhecer, porque o futebol já vem, os homens já desde de criança jogam, daí o cara sai daqui, vai jogar no Japão, vai jogar na Rússia, que não joguei, nem vocês jogaram fora, é outra coisa. Agora o feminino, a gente tem que dar uma batida, a gente tem que mostrar para vocês alguns caminhos que no campo, por exemplo, para mim na quadra hoje é muito tranquilo.
E então é difícil. Então a gente está levando ali um projeto, tem meninas muito novas, até a gente trouxe aqui a Isa, que é uma das minhas atletas, com certeza a gente vai trazer outras aqui. Tem a Bruna Flor, que foi atleta do Grêmio, foi campeã gaúcha pelo Grêmio de campo, né? E hoje ela faz parte do projeto ali, que também é uma excelente atleta. Só que tem um desgaste, né? A Bruna, por exemplo, ela tem um desgaste que ela jogou todo esse tempo, passou pro São Paulo, e ela hoje com 27, 28, ela tá se achando velha, já que não pode jogar mais. Eu disse pra ela, não, pô, tem muito para queimar ainda, né? Só que tem que querer. Então, cara, quando a gente fala de goleada, eu ganhei um jogo, mas não fiquei contente. Mas tem aquela coisa assim, a gente tem que ir levando devagarinho, fazendo as meninas acostumar. Eu acho que o futsal feminino chegou, né, Fabiano? Assim, e todos os clubes aderiram, né, Kleber? Clubes, cidades estão aderindo ao time feminino. Tá melhorando, a gente tá vendo atletas femininas indo para a Europa, tanto no futsal, no campo já estavam indo, no futsal tá indo também. Então, para nós é um ganho. Principalmente o futsal, ainda que não é olímpico, para nós, essa das meninas indo para fora e tal. E então, é importante, né, que a gente consiga tentar levar junto o futsal, o futebol feminino junto com o futebol, que a gente sabe que está muito longe ainda, né, em termos de investimento. Mas o crescimento é visível. O crescimento é visível em investimento. Mas voltando para nosso papo de campo, né? Falando com vocês dois, que foram dois craques aí da nossa dupla Grenal. Corria, né? Uma coisa. Corria. Fabiano, corria. Corria bem. Tinha os que corriam e os que pensavam. Então... Eu posso atravessar um pouquinho, Chico, porque esses dois caras, eles participam de dois momentos históricos. O Xavier, ele entra numa fogueira, numa decisão de Copa do Brasil, né? Uhum. E o Fabiano, ele entra para a história do Grenal como protagonista, né? Imagina se é o Grenal do Fabiano. Todo mundo sabe que Grenal foi o Grenal do Fabiano. Sim, isso cara, aí é uma marca que fica, né, Fabiano? Fica, vai mais de 20... Eu tava vendo aquele teatro antes lá. Tem um teatro, mas isso aí faz 20 e poucos anos já, né? Mas o pior é que as pessoas não esquecem. Né? Não esquece, eu ando na rua, às vezes nós estamos batendo a bola na quadra aí, a pessoa, o Fabiano, 5-2, eu fico olhando, pô, caramba, legal, mas eu só fiz esse 5-2, mas ficou histórico, cara, isso é bacana, cara. Mas é histórico também, eu acho que marca um momento daquele time, né? Então, melhor momento, eu não sei também, Fabiano, se o Inter não virou o fio naquele campeonato. Eu acho que nós viramos um fio foi no estadual, né? A gente tinha que ser campeão, né? Porque se não fosse campeão... Eu virei o fim assim, o time chega no pico antes da hora. Antes da hora, né? Mas assim, pra mim o melhor jogo nosso foi a final de 1-0, porque eu acho que ali definiu muita a nossa situação do nosso time. Porque lembro muito bem a situação como estava o Internacional, a pressão, se nós não fosse campeão, ia ter novas mudanças, como teve, né? E a gente tinha que ser campeão, cara, porque eu queria ficar num time grande. Eu vim em time pequeno, o Fernando veio em time pequeno, querendo Guarani, um time, né? Então, a maioria de jogadores veio de clubes de expressão baixa, né? Então, a gente só tinha um objetivo de ganhar e ser campeão. Então, aquele título ali foi importante para não chegar... Lógico, o 5-2 não estava programado, não existe isso, né? Mas quando aconteceu dali, a gente começou a ter mais noção, né? Eu acho que nós estamos no caminho certo. Mas o 1-0 que acho que deixou a afirmação nossa, o título, né? O título deu confiança, né? Confiança totalmente, porque nós chegamos contra o Corinthians e já metemos 3. Era um dos favoritos, né? Era o jogo para demitir o Christian, e o Christian vai lá e exatamente. Então a gente já começou, o segundo, terceiro jogo já mudou totalmente a imprensa, né? A gente ia jogar no Rio, São Paulo, os caras, o Inter é favorito já. Olha, a gente olhava, né? Que engraçado, né? 2 jogos atrás nós éramos favorito a cair. Então, eu acho que a mudança foi do título mesmo ali. E essa história do Christian é muito engraçada, né? Porque o ano começa, o Ibsen Pinheiro era o vice. Isso. Robigol, Alberto, Christian. Robigol, Christian. Tinha o Scott, tinha o Washington. O Washington, era o tal do vestibular do centroavante. Pelo amor de Deus. Aí o Christian é titular, conquista o campeonato gaúcho, ele diz, ufa, agora eu tô bem. Aí vai pra estreia do campeonato brasileiro, tá o Silvio, centroavante do Bragantino, só temos um novo reforço. Nossa. O que eu faço agora? E deu um pé quente, assim, que 3 gols dele ali, ele deslanchou, né? Mas é engraçado que todos centroavantes, toda seleção brasileira, todos foram jogar fora do país, né? Que incrível, né? É verdade.
Todos. Cada um ao seu tempo teve o seu momento de Todos, brilho, né? não O teve Alberto um. foi campeão no Santos, o Robson é ídolo no Ele passou no pela Paysandu. seleção brasileira, o Washington, o Silvio foi depois pro Japão, depois com uma certa idade, fez 8 Jogou no gols. Grêmio, acho, antes ou depois, não? Né? Acho que ele jogou antes, passou pelo né? Grêmio também. Então aquele time lá foi bom, porque todos nós ali tivemos momentos maravilhosos. Depois todos foram o Fernando foi pro Japão, o Marcão foi pro Japão, acho que teve uma passagem no Japão. Todos teve o seu segmento dentro do mundo do futebol e, graças a Deus, né, puderam fazer aí um lado financeiro. E o Alex, a gente estava falando de 2001, como é que foi entrar naquela decisão lá, o Grêmio tendo que correr atrás do Corinthians, né? Eu só queria comentar, antes do Fabiano falou que, né, o pessoal só fala do 5-1, mas eu no futebol eu já acostumei com isso e sei que o que nós vamos deixar, Choco, né, é a nossa história, né, Fabiano? Claro. É o que a gente fez nesse período, é o que a gente vai deixar. A gente vai e depois alguém vai contar, alguém vai falar, então a nossa história vai ficar. E o jogador, quando tá com estrela, que tu, como treinador, aposta num jogador que ninguém, por exemplo, aposta, tu vai lá, tu aposta nele, dá certo, é a melhor coisa que tem, né? Eu Que sou ninguém espera, tu vai lá, coloca o jogador, acredita, ó, aquele jogador tem um potencial, que nem o Choco olhou o jogo de futsal das meninas, ganharam de 10-1, mas se elas forem jogar contra o Inter, né, Choco? Vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então ele viu isso, né? Ele viu isso. Não adianta ganhar de 10-1, mas tu vai jogar contra a Grêmio e contra a Inter, vai ter uma dificuldade, entendeu? Então eu acho que o jogador, quando ele tá com estrela, e o Fabiano nesse dia tava com a estrela dele, tava nos melhores dias deu dele. tudo certo aquela tarde. Vai ficar conhecido e todo mundo fala. E que bom que todo mundo fala por uma coisa boa, né? Com uma certeza. coisa boa, é uma situação que foi legal, foi bom pros colorados, todo mundo vai lembrar. Hoje em dia tu vai no site, tu vai no interior, todo mundo vai lembrar de uma coisa boa. Isso aí eu acho bacana. Show com a mesma coisa, futsal, se não foi o melhor, foi um dos melhores. Eu ia ver essa coisa aí lá, treinar, jogar no Inter, lá Naquela no época Gigantinho. não tinha TV. Não tinha. Aí tá eu sentado lá no Gigantinho vendo essa figura aí. Quando a gente vai jogar né, que a gente bate uma bolinha no interior aí, que a gente vai nos eventos, né, eu começo a dar risada quando os zagueiros vão querer antecipar o show. Não, cara. Os cartões de brincadeira vão querer antecipar o show, só dá uma seguradinha. Só eu, quando jogo contra ele, marco ele bem. Eu já fico lá à frente, tá ligado? Então, mas falando de 2001, né? Eu venho do Inter de Santa Maria, muito novo, com 21 para 22 anos. Eu treinei na base e na escolinha do Inter e do Grêmio. Eu morava em Canoas. Não fui aproveitado, aí fui pro Emoré, como era ali pertinho, disputei os juniores lá e eu fui pro Inter de Santa Maria. E eu fiz um jogo bom contra o Grêmio, no Gauchão, de 99. O ataque era Ronaldinho e Tinga. E aí eu consegui ir bem nesses dois jogos e o Grêmio foi lá e me comprou. Então tu analisa, né, a situação que eu tive naquela época, novo, sem empresário, sem ninguém. Meu pai e minha mãe já tinham falecido, já tinha meus irmãos que moravam em Canoas também, eu estava lá sozinho. E de uma hora para outra aparece o Grêmio, né, para me contratar. A princípio eu fui de empréstimo e vim muito novo, realmente. Então eu vi ali uma oportunidade para mim, né? Uma oportunidade que a gente tem no meio do futebol. Sabe que a gente tem que aproveitar, né? Fabiano e Choco e Kleber. Se tu não aproveitar, infelizmente passa. Hoje em dia a gente não vê mais jogadores do interior serem contratados pela dupla Grenal como era antes. O alemão. Agora o alemão é uma exceção. Quanto tempo não acontecia isso? Não acontece mais isso. Então naquela época eu via como uma oportunidade que eu tinha que agarrar com unhas e dentes. É uma oportunidade muito boa para mim. Eu tinha que ficar aqui. Então eu procurei aproveitar da melhor maneira possível, tentar me preparar o melhor possível. Eu treinava, quando eu cheguei em 99, eu treinava, marcava o Ronaldinho, porque era do time reserva e ele era do titular, então eu ficava marcando ele. E então era muito difícil. Isso ajudava eles e me ajudou também, né? Porque eu marcando ele, eu também ajudava ele, porque mostrava a dificuldade, né? Para resumir, baixava um pouquinho a lenha, né? Pra poder parar o homem. Mas era de Será que ele baixava a lenha, Fabiano? Pra poder parar o homem. Parte, né, Alex? A não ser que vocês me digam alguma outra forma de parar o homem. Não tem, como, né? não tem. Então era bem difícil. Então eu tinha que me preparar bem. E consegui alguns jogos de lateral. Quando o Cláudio Duarte chegou, o Claudião chegou e disse: ô gringo, vem cá.
preciso de ti na lateral. E eu disse, não, pode contar comigo. Eu fiz alguns jogos na lateral, fui bem, e aí o Grêmio me comprou, e no final de 99 para 2000 me comprou, e aí a gente consegui ficar definitivamente no Grêmio. E aí quando eu tive a oportunidade em 99, que veio o Tite, e principalmente nessa decisão aí da Copa do Brasil, a gente já tinha sido campeão. Então eu venho do Inter de Santa Maria num ano para o Grêmio. No outro ano eu disputo um gauchão, já sou campeão. No outro já sou campeão da Copa do Brasil. Então tudo aconteceu... Tudo na minha vida, como eu falei, aconteceu bem rápido. Bem rápido. Programado, hein? Tudo encaixadinho, né? Graças a Deus. O Fabiano disse que tem muito treinador que te serve de inspiração. Tu trabalhou com o Tite e fez parceria com o Roger. Com o Roger. O Tite em afirmação, né? É importante para ti esse título. Sim, e eu acho que esse título de certeza. 2001 também é importante para o Tite. Com certeza. E ele introduz o esquema com 3 zagueiros. Acho que é o melhor 3-5-2 do futebol. Sim. Depois veio de São Paulo com o Muricy. Veio de São Paulo com o Muricy. E depois até o Filipão na Copa de 2002 usa esse modelo do Tite. Sim. O que o Tite falava para vocês em relação ao posicionamento dos 3 zagueiros? Não, o posicionamento dos 3 zagueiros ali nosso sempre foi sempre os dois os dois mais abertos estarem na marcação e sempre o da sobra tá fazendo a sobra. Sempre tá fazendo a leitura do jogo para estar fazendo aquela cobertura, porque os zagueiros, a partir do momento que joga com 3 zagueiros, saem um pouquinho mais, né? Os dois mais abertos, um da direita e um da esquerda, saem um pouquinho mais e o outro fica sempre sobrando. Mas o que ajudou bastante nesse esquema, fora o Tite implantar isso, né? Porque ele não fez isso no Caxias, um ano anterior, não sei se tu vai lembrar. Ele não fez isso, ele jogou com 2 zagueiros. Eles foram campeão gaúcho em cima de nós. Não sei se está lembrado, Chocou? Sim. O ano anterior, o Tite é campeão do gauchão, antes o Tite era o treinador do Caxias. Depois ele foi pro Grêmio, lembra? Isso mesmo. No outro ano ele foi pro Grêmio. Então no Caxias ele não fazia isso. Ele viu na nossa equipe uma peça que era fundamental. Uma não, na minha opinião, claro, é um conjunto, mas a que fez toda a diferença, que era o Mauro Galvão. O Mauro Galvão fazia essa sobra muito bem. E nos ajudava, conversando, pega aqui, ó ali, ó ladrão, ó a sobra. Ele fazia o atalho, né? Eu vejo muito o Jeromel hoje, muito parecido com a maneira que ele jogava. Ele fazia a leitura do jogo, né? Já estava parando, mas fazia uma leitura. O Jeromel é assim também, a mesma coisa. O adversário está pensando em lançar a bola, ele já está lá onde o adversário pensou. É uma coisa que é impressionante nesse aspecto. E o Mauro Galvão era assim. Então ele fazia uma sobra muito bem e nos ajudou. Né? Ajudava nós, os mais novos. Quem marcava um pouquinho mais era o Marinho, era eu, era o Polga, era o Roger. Ele machucou nessa época. Ele machucou, teve um problema no joelho, uma bactéria que demorou bastante tempo para ele voltar. Mas que o Roger ajudava muito fora de campo. Fora de campo ajudava bastante nessa época. Então nos ajudava bastante. O Mauro Galvão foi um cara que eu acho que nesse esquema de jogo ali para os atletas lá da frente, ter uma liberdade, ter mais tranquilidade. Também o Marcelinho Paraíba estava numa fase muito boa. O Zinho voltou numa fase muito boa também. Então era um time muito bom. Era um time que... Eu costumo dizer que no futebol tem que encaixar as peças. Não adianta tu ter o treinador, o Guardiola, que se as peças não encaixarem, não vai, as coisas não acontecem. E naquele ano encaixou, acredito que também você deve ter participado de algum time, que quando as peças se encaixam... Aí depois no outro ano eu vou para um Cruzeiro de Minas, o Carpegiani me levou para o Cruzeiro, com o Rincon, Oséias, Edmundo, Alex Cabeção, o Meia, fenômeno também como atleta. Sorin, Cris, tinha o André também, o goleiro, o Bosco. Tinha um baita time. Não encaixou, nós ganhamos 5 partidas no Brasileiro. Não encaixou, não teve jeito. Então, naquele ano ele conseguiu fazer uma leitura do grupo que nós tínhamos, fazer aquele esquema com 3 zagueiros e deu certo. E que engraçado isso que tu fala, porque 2002 tu vai pro Cruzeiro, né? Isso, 2002. O Carpegiani não... Não, 2001. Depois da Copa do Brasil, eu vou pro Cruzeiro. E praticamente esse mesmo grupo que não deu certo com o Carpegiani é o grupo que o Luxemburgo pega em 2002 e monta para ser campeão voando. Ganhou a tríplice coroa. É impressionante. E mudou 2 peças. Aristides Sabal e agora eu não me lembro qual é o outro. Não, o Zé já estava. Teve outro atleta que ele mudou, é o atacante lá, que depois foi pro Fortaleza. O Alex? Não, é um outro nome. Mota.
Mota fazendo gol, mudou 2 peças no ataque, o Cruzeiro encaixou e foi embora. Choco, deixa eu falar 2 coisas. Me dá o café primeiro aqui, tá? Faz favor. E a gente está aqui no ChocoCast em nome de KTO Brasil. Gostou do ChocoCast, né? Agora esse Fabiano vai ser... Agora vai ser o ChocoCast. Ele vai chegar no campo, e aí, ChocoCast. ChocoCast. Agora, fora daqui, ele vai me ouvir. Pode deixar que ele vai fazer uma propaganda Não, gratuita. esse aí é fenômeno. Deixa comigo. Tá, eu tô aqui, ó. Já tô voando aqui já. O ChocoCast é a KTO, hein? Vai lá, faz a fezinha, aposta, gosta de futebol, vai lá. Ontem eu fiz uma fezinha lá, eu me dei mal. Mas tudo bem, perdi, faz parte, né? Perdi pra variar, né, cara? Não ganhei uma. Fácil tá apostar no Palmeiras, né? Aí paga pouco, né, Fabiano? Palmeiras, o Atlético, porra. Mas esse é seguro. Não, mas não adianta, tem que dar uma zebrinha. Nós temos que ir na zebrinha. Eu vou pela zebra, rapaz. Zebra que é o mais... Mas tô fazendo, uma hora eu vou ganhar. A gente não deixa zebra só. Eu não deixo zebra no Grêmio e no Inter. Eu sempre tô apostando que eles vão ganhar. Se eles perderem, estão me derrubando. Me derrubam. Eu quero que o Grêmio suba, que o Inter continue ali. Eu quero. Então, eu aposto nos dois. Eu quero saber. Eu acho que o Grêmio sobe. Sobe tranquilo, sobe. Né? Eu acho que essas vitórias que o Grêmio está conseguindo dão uma tranquilidade pro Roger tocar o barco, né? Falando em Grêmio e Inter, Fabiano, e aí? O que tu tá achando dessa vinda do Mano, dessa mudança aí de pelo menos nesses últimos jogos aí, uma mudança de comportamento muito boa. O Inter não sofrendo gols, né? E já se colocando bem na tabela do Brasileirão. E com a possibilidade de classificar e aí ganhando o jogo quinta-feira. Como você falou, né? Como ele também falou, né? Ele não tá aí para ser o herói, né? Ele deu com certeza uma cara dele, que é do Mano, o estilo dele de jogar. Eu conheço ele, o Sidney, que é o auxiliar dele. Tive um tempo com ele também no Corinthians lá, observando o trabalho dele. Ele deu uma cara totalmente diferente pro Inter. A forma dele jogar, você vê que a briga pela bola, né, é nítida dentro de campo. 3 jogadores marcando, buscando e já saindo, né, para o contra-ataque. Essas vitórias deu uma tranquilidade para o torcedor, para a comissão. A gente sabe que vai um tempo, né, para o Internacional entrar no eixo de novamente, né? Não vai ser um trabalho curto, né? Vai ter que ser um trabalho longo. E com certeza, se deixar o Mano trabalhar com mais tempo, e com certeza a vitória tem que vir, resultado, tudo é resultado. Eu tenho certeza que o Internacional vai buscar sua identidade, porque é um treinador que passou pelas bases, né? Eu conheci ele dentro da base do Internacional e ele, com certeza ele sabe, né, a história do Internacional, enfim. Então eu acho que eu estou confiante muito no trabalho dele, espero que ele continue trazendo vitórias para nós e com certeza e trazer mais tranquilidade também para a comissão trabalhar, né? Perfeito. E Alex, e o Grêmio, o Roger? Eu acho que a dupla Grenal em si, ela fez muito bem, né? De ter contratado os treinadores que contrataram. O Grêmio, o Roger, eu acho que o Grêmio contratou numa hora certa, né? É um cara que conhece, que sabe como é que funciona. Na minha opinião, fez aquele time lá pro Renato. Depois o Grêmio foi campeão, mas eu acompanhei ele ali naquele período. O Roger, antecessor do Renato, fez um trabalho muito bom. Eu acho que o Renato mudou algumas peças, que é o que a gente fala, né? Quando o time encaixa, foi embora. O Renato chegou, botou a cara dele ali, mudou 2 ou 3 jogadores e as coisas engrenaram. E o Inter, a mesma coisa. O Inter, acho que muito tempo aí com treinador de fora, né? Metodologia de trazer treinador de fora. E a gente sabe que aqui no Brasil, até encaixar, né, as coisas... É tudo para ontem, né? Como o treinador quer, os jogadores que o treinador quer, vai um tempo, não se tem esse tempo aqui, na minha opinião. Enquanto um clube de futebol ser gerido e não tiver nas suas funções específicas um ex-atleta, não vai andar. Não vai andar porque o ex-atleta, ele sabe como é que funcionam as coisas, ele tem uma metodologia, ele tem uma certeza das coisas e ele tem que focar naquela metodologia que ele tem. Se o meu treinador é o Fabiano, se o Fabiano for mandado embora, eu vou junto. Entendeu? As coisas têm que ser assim. Não é o diretor contratar o Fabiano ser mandado embora e o diretor ficar.
Na minha opinião, entendeu? Então, se tu tem uma convicção, o Fabiano vai dar certo, vocês têm que esperar, vocês têm que entender o trabalho, não é de um dia para o outro. Enquanto isso não acontecer, dificilmente um treinador vai ficar trabalhando muito tempo, a não ser que ganhe tudo aqui no Brasil. Então, isso é uma opinião minha, entendeu? Eu acho que tem que ser assim. Porque se a gente vai fazer um trabalho de gerir um clube, ser um presidente, por exemplo, eu não tenho experiência. Tem experiência, Fabiano, em ser presidente? Show. Não temos, a gente não tem. A gente vai fazer o que a gente tem na nossa experiência, a gente vai fazer dentro de campo. Então, enquanto isso acontecer, na minha opinião, as coisas vão ser difíceis. Para o Inter aconteceu, por quê? Foi difícil para o Inter podia ter sido campeão, eu acho, na minha opinião, desde no outro ano que o Abel saiu. Se o Abel continua ali, o Inter estavam continuando um trabalho. O Abel pegou um time ali que não tinha do que tirar, quase foi campeão brasileiro, né? Então, se continua com o Abel ali, já tinha sido diferente. Então, agora trouxe o Mano, que nem o Fabiano falou, uma metodologia, está tentando implantar, tem que ter tempo. Tem o Paulo Autuori agora também, né? Então, é um cara que vai ajudar bastante, né, Fabiano? Vai ajudar bastante, vai segurar um pouquinho ali, né, as críticas, vai bater um pouquinho de frente. Quando o Rodrigo Caetano já estava um pouquinho melhor, né? Mas depois ele saiu, enfim. E o Grêmio começou a mudar também as coisas, né? O presidente começou a participar um pouquinho mais das decisões depois que o Renato saiu e trouxe o Roger. O Roger é um cara que conhece, é um cara que sabe como é que funcionam as coisas, principalmente ali no Grêmio. E eu acho que ele está conseguindo encaixar as peças na maneira que ele pensa de jogar. O Roger tem uma metodologia. Claro que ele é um cara, pela entrevista que eu vi dele quando ele chegou no Grêmio, falando sobre as peças que ele tem no grupo, né? Porque não adianta tu querer um método de trabalho e tu não ter as peças ali para trabalhar, não ter os atletas para trabalhar, né? Então ele fez uma leitura e tem um pensamento para trabalhar com esses atletas e está dando certo, né? O Inter também parou de tomar gol, que é algo fundamental, e começou a ganhar, começou a fazer 1-0. Então, primeiro parou de tomar gol. E o Grêmio é a mesma coisa, né? Então, acho que ele vai implantar aí de acordo com o que ele tem. Acho que o pensamento dele é esse. Eu tenho esses atletas aqui, vou tentar fazer essa maneira o time jogar. Então, essa foi a ideia dele. Não, eu quero fazer a minha maneira de jogar e eu quero tantos atletas, eu quero 10 atletas. Ele não fez isso, entendeu? Porque não se tem esse tempo. Então, com os atletas que ele tem, implantou um método de jogar. Eu acho também que o Grêmio sobe, né? Eu acho que o Grêmio vai subir. O Grêmio se preparou, eu acho que conseguiu ter esse pensamento antes de começar a competição, né? De contratar o Roger, para que na competição erre o menos possível, né? Não adianta agora no meio da competição tu mudar treinador, mudar tudo, aí começa tudo de novo, aí fica mais difícil. Então acho que o Grêmio fez certo e acredito muito que o Grêmio vai subir esse ano. Ô Fabiano, o Celso Roth tem fama de turrão. Como é que é conviver com o Celso Roth e a importância dele naquela fase do Inter? Olha, o Celso Roth, não sei como ele conseguiu ter essa fama, né, cara? Quando começamos a trabalhar junto, ele não tinha, né, esse jeito dele, zangão. Ele era um cara conosco ali, como a gente, trabalhando ali, querendo vencer dentro do mundo do futebol. Ouvia muito bem nós também ouvia ele. Era um treinador, assim, cara, que participava, entendeu? De tudo dentro do vestiário. Desde até o churrasco, até, né, o comandante, né, claro, mas ele chamava, dava dura, mesmo tempo vinha, brincava, abraçava, brincava. Eu acho que depois do título ali, que as coisas foram, né, como profissional, eu acho que ele foi, e acho que as críticas começaram a vir mais, talvez eu acho que ele botou aquela capa ali de zangão, de responder duro diretamente para alguns repórteres, e ficou Celso Roth, porque ele não era assim, ele era um cara super tranquilo. Às vezes ele dava uma dura ali, mas passava no limite, ele via que ele passava no limite, mas a gente via que não era nada demais, assim, sabe? Eu mesmo levei algumas duras dele, mas eu nem, né, esquentava a cabeça, mas, pô, o professor tá me chamando a atenção por alguma coisa. Mas, assim, questão brigar dentro do vestiário, ter brigas, questão de não falar com ele, a gente não teve isso, cara. Mas deu vontade de não falar ou tava tudo bem? Não, fala, né, cara? Às vezes eu acho que hoje é
É mais fácil hoje, a gente está na comissão técnica, um jogador vir conversar. Antigamente a gente não podia chamar, Deus me livre. Ó, professor, pá, eu me senti bem naquela posição, eu gostaria que, pô, eu posso te ajudar mais. Ô, Deus me livre. Tá bom, então eu vou te tirar e vou botar outro. Vai pro chuveiro, vai lá esfriar a cabeça. Era assim. Então você tinha que aceitar, né? Então, hoje não, hoje a gente chama os jogadores na sala, junto com a comissão, e põe um projeto, olha aqui, você errou ali, não pode, entendeu? Uma conversa. Antigamente, Deus me livre, né? Eu peguei o Leão, quem trabalhou com o Leão sabe, Deus me livre, né? Com o Leão também. Pô, chegou no Beira-Rio, a primeira cara que ele mira é Fabiano. Eu tive esse Eu já te conheço a tua história. Ué, o que tá acontecendo? Então vai ser assim. Eu falei, pô, professor, tu vai me conhecer trabalhando e meu dia a dia, você vai ver o meu estilo. No fim, virou um amigo meu, me levou pro Santos. Mas era um cara, né? Era um cara... Linha dura, ditador. Não é chegar e falar, não, vai lá pro chuveiro. Eu acho que era pior que o Celso Rotti. Porra, só que assim, o Leão era pior. Me dei bem, tá? Dentro do campo e fora. E o Celso Rotti, voltando nele, é uma figura, aquele jeitão dele. Ô, guri! Às vezes ele me puxava a placa toda hora lá, sai o 7. E um dia eu falei pra ele, professor, você vai me pegar meio virado. Porque era só um 7 saía, né? Só o 7. Aí um dia eu passei pra ele e falei, e aí, não vai mudar esse 7? Só eu? Só eu? Ele, calma, guri. Então, às vezes a gente tinha alguma conversa, mas nada de não se falar. É um cara do bem, cara. E o Leão, Alex? Não, eu trabalhei com o Leão, mas, cara, tive o desprazer de trabalhar com o Leão. Realmente. O Leão é assim. Realmente. Ou você ama ele ou você odeia. Ele é um cara muito complicado. O Celso Rotti, quando eu vim pro Grêmio, era ele o treinador. Não chega aos pés. O Celso Rotti é um cara tranquilo perto do Leão. O Leão, ele cuida até a roupa que tu bota. Tem a roupa que tu coloca, ele cuida, né? Ele cuida tudo. Se ele não gostar da tua roupa, ele vai te falar. Só, tua roupa aí tá feia, meu. Isso aí não é roupa pra apresentador. Isso não é roupa pra chegar no vestiário, num atleta. Então são coisas que tu vai criando uma barreira. Então, imagina chegar, que nem o Fabiano falou, chegar e falar assim: só tu só tira o 7. Chegar e falar porra. Agora que eu vou tirar mesmo. Você nem vai pro banco. Falar isso, no próximo nem vai. Então é um cara que eu tirei de cada treinador assim que eu trabalhei, as coisas boas, as coisas ruins a gente deixa de lado. Mas é um cara assim que eu não tive prazer nenhum, não tirei nada, simplesmente as coisas ruins que ele... Um dia nós estávamos... Arranca-rabo dele era bom. Um dia nós estávamos treinando... Eles estavam treinando e eu estava fazendo gelo no banco reserva, ali no Olímpico. E o banco era num buraco, né? O banco só enxergava assim o gramado, olha... E eles estavam treinando, daí eu disse, vou botar um gelo lá em cima, olhar o treino, né? Na Casa Mata. E tinha um motorista do Grêmio que trabalhava ali com a gente, que era o cara que levava o jogador para tudo quanto é lado, sabe? Que era tipo um motorista mesmo. Buscava o jogador no aeroporto, levava no médico e tal. Ainda não tinha esse negócio de motorista particular do clube, né? Que trabalhava direto no clube. Aí o motorista, quando tava sem ninguém para levar, ia lá olhar um treino e tal. Ficava lá sentadinho, sabe? Lembra, né, do Olímpico? Né? Só enxergava a cabecinha assim dos atletas. Rapaz, ele enxergou lá de dentro do campo o motorista e veio. Veio e viu o motorista. Pode ir lá pro teu carro lá, que teu serviço é lá no teu carro. Tirou o menino, tava olhando. Cara, e é uma situação que tu fica assim, ó, sem entender que aconteceu. Então são coisas que a gente... Figura, né? É uma figura. Mas ele depois também ele vai no Santos ali, consegue encaixar aqueles... Ele me levou pra lá, né? Eu lembro, foi pra lá depois, né? O bom aqui, quando o Dunga, o Dunga... Puta merda, era bom demais. A gente se reunia, né? Para o treino e daqui a pouco saía faísca dos dois. Cara, imagina os dois juntos. E vocês não ficavam dentro do Beira-Rio. Às vezes era mais as faíscas dentro do Beira-Rio, lá dentro, no meio do centro. E aí a gente se formava assim, a gente, hoje vai ter alguma coisa aí. Aí daqui a pouco os dois. E nós lá, vixe. Nossa senhora. E o que motivava isso? O que motivava talvez era mais a vaidade, né? O
temperamento também. dos Temperamento dois, e a vaidade. Às vezes houve assim uma história tipo essa. Assim, chegava a torcida lá, como hoje faz visitação ao Beira-Rio, isso já tinha 1900 bolinha, né? Então chegava os ônibus do interior, ou daqui do interior aqui, chegava lá o Dunga, né? Aí a torcida, Dunga, Dunga, né? Todo mundo. E aí teve esse dia que o Leão olhou e falou, esse disco não muda? Aí o Dunga já se virou pra nós, opa, vai sair. Aí o Dunga, galera, grita aí, Leão aí, ele tá aqui. Aí começaram. Aí começa as vaidades e a gente ficava assistindo, né? E aí eu falei, vamos ver como vai ser o colete agora, né? O coletinho. Claro, né? O colete ia pro Dunga, mas não nas mãos dele, né? Alguém vinha entregar. Então eram essas pegadas assim que tinha e muito mais, assim, mas era coisa deles, né? Não chegou a nós, a gente era, né? Um nível mais classe, né? A gente era mais comportado. Então comigo assim foi, no começo ele veio para me esgoelar, não sei o que falaram de mim para ele, né? E aí ele começou, aí parou comigo. Depois te levou pro Santos. Cara, trabalhei, chegava no horário certinho, ele não largou de mão. E quem foi o melhor treinador com Para mim foi o Paulo Autuori, na questão que nós estamos falando. O Paulo Autuori, isso aqui no Inter? Aqui no Inter. O Paulo Autuori veio já vinha com esses trabalhos que hoje nós trabalhamos, quadrado, X, etc, muda de direção, etc, né, que hoje... Cara, o Paulo Autuori já fazia isso. Era que nem o Tite também, muito tempo que ele já fazia muita... trabalhou fora do Brasil, então ele vinha com essa mentalidade totalmente diferente. Isso 20 anos atrás. 20 anos atrás, mano. Lá no CT, a gente treinava às vezes, o Paulo Autuori vai chegar aqueles treinos deles loucos, nós não estamos ferrados, vamos ter que aprender. Era. Então, ele, além disso, ele vinha pra conversa, mano. Olha, hoje eu vou precisar que você sacrifique um pouco mais taticamente, assim, assado. Então... professor, eu vou tentar. Ele nunca falava não, né? Eu vou tentar, vamos tentar então, vamos. Então é um treinador que chegava para conversar, para dar uma dura, era uma elegância, mas você levava, chegava até melhor que um. Não sei o que Não, quando você levava a mijada dele, clássica, assim, puta merda, que vergonha. Então, para mim, nessa questão, foi muito. Para mim, foi um dos melhores treinadores dentro das quatro linhas e fora da forma de tratar o atleta. Ele tratava muito bem, de conversar, era todos. Tanto você vê a educação dele, né? É verdade. Pra conversa, né? E ele sempre foi assim. E Alex, e o teu, qual foi o... Foi o Tite, né, cara? O Tite foi fundamental ali naquela campanha boa que a gente fez, como o Fabiano falou. A metodologia hoje em dia de treino, hoje em dia se fala muito, e se faz na Europa também, a saída de 3 com o volante, às vezes com o zagueiro, isso aí nós fazia direto. Fazia lá na Copa do Brasil, fizemos no Gauchão, foi que a gente foi campeão, a gente fazia, 2001 a gente já fazia isso. Então foi um treinador que, como eu falei, ele fez uma leitura do grupo que ele tinha, conseguiu contratar alguns, claro, mas ele chegou, já tinha quase a maioria ali, mas conseguiu fazer com que aquele grupo se encaixasse no método que ele tinha pensado pro grupo, não aquela ideia que ele tinha. Ele chegou, tanto que ele não jogava no Juventude assim, e lá chegou, viu os atletas, aqui tem zagueiros que dá pra gente fazer, tem laterais, que era o Rubens Cardoso e o Anderson Lima, que o Anderson Lima até hoje não viu um lateral igual aquele ali pra bater na bola. Batia na bola até de costa virado pro gol. Então era incrível. Ele ia em direção à lateral, a bola estava na lateral, ele conseguia cruzar de primeira para dentro da área. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Então o Tite conseguiu fazer um grupo muito bom naquele ano, a gente conseguiu encaixar muito bem e fomos muito bem. Então o Tite não é à toa que hoje é treinador da seleção, né? Não é fácil. O homem... Falando em seleção, qual é a tua expectativa, Alex, para a Copa do Mundo, Fabiano? A minha expectativa ainda é um pouco ainda de receio. Eu, né? Dúvidas, sinceramente. Receio. Nada contra o trabalho do Tite, tá? Jamais, tanto que você vê que eu não gosto muito de dar palpite em questão de comissão técnica, né? Eu não gosto, particular, eu não gosto, mas eu acho que ainda é cedo, porque não pelo Tite, tá? Pelos adversários que nós vamos ter, né? Na Europa. Então, não sei essa Copa do Mundo, como vê hoje as eliminatórias aí que a gente teve contra Peru, eu acho abaixo, né, para
para chegar numa Copa a gente ter ali vai ser campeão, né? Então eu tenho dúvida ainda sobre Nossos isso. adversários não tem parâmetro, então isso quer dizer. Não tem, totalmente, né? A gente vai ter amistosos com a Argentina daqui a pouco, a gente vai ver como é que é, mas não é a mesma coisa. O único é a Argentina, vamos ser sinceros, vamos falar a língua mesmo, é a Argentina, pelo amor de Deus, né? É chato falar isso, mas... O futsal também a mesma coisa, tu sabe, tu passa por isso no futsal também. Então, o Gabriel, vocês têm hoje aí, vocês são comentarista profissional, nisso vocês podem falar à vontade, mas eu vou ser bem sério, um atleta fazer comentário sobre isso, assim, ex-atleta e da comissão, ele também, eu vejo que ele é bem medido para falar, é chato, mas a realidade é essa. Não é parâmetro, Peru, Bolívia, o Brasil que vai pegar aí time da Europa muito forte, né? Para complementar o que o Fabiano falou, eu acho que essa transição do Brasil, essa renovação do Brasil, acho que vai dificultar um pouco. Que a gente, como o Fabiano falou, a gente está abaixo um pouquinho, né? Competitividade da nossa seleção, se comparar aí com outras seleções que a gente tem visto, eu acho que está bem acima, realmente. Eu acho que essa dificuldade o Tite deve estar encontrando, até por isso acho que ele não deve ficar, não deve continuar, porque realmente é um trabalho que não é fácil, né? É um trabalho desgastante, por mais que seja uma seleção, mas tu vai renovando, tu vai tentando, tu vai fazendo, tu vai implantando a metodologia, às vezes as coisas não acontecem. Então, eu acho que essa renovação do Brasil, que o Brasil está tendo, a seleção brasileira está tendo, com os atletas, de, né, tentar achar outras peças, porque nós não vamos ter mais um Ronaldo, um Ronaldinho, um Ronaldo Fenômeno, não vai ter o Rivaldo, não vai ter. A gente não tem esses atletas. Hoje a gente já só tem um Neymar. A gente só tem, já depende do Neymar, e às vezes o Neymar não joga. Então, tu olha o jogo da seleção, tu não tem uma perspectiva, né? Vai jogar o Neymar, aí a gente, aí já tem, né? Já tem alguma coisa, dá para apostar, né, na KTO daí, né? Então, eu acho que essa renovação, né, de atletas e não ter porque daí tu não acha, né, um lateral esquerdo. Pô, esse aqui é o lateral da seleção. Esse aqui é o centroavante que tá fazendo gol todo jogo. A gente não tem. Né? É como não acha mais o Choco. Choco Cat. Nunca acharam. O Kleber é o homem dos números. Kleber, o Brasil vai até onde? Eu acho que o Brasil vai até a semifinal. Eu acho que o Brasil cresce. Cresce. Eu tenho essa camisa pesa, não é? Não, a gente sabe que quando a nossa camisa vai, os caras começam a olhar. Essa é a nossa mesmo esperança. E outra coisa, assim, eu acho que cresce durante a competição. Eu acho que o Tite ele pagou caro pela teimosia de não mexer durante a última Copa. Ele continua apostando no Gabriel Jesus. E tu vai para uma Copa com um centroavante que não decide, tu perde muito, né? É um torneio, tu faz um gol, tu já muda o jogo. Muda, né? E totalmente. Ele ficou com aquela impressão das eliminatórias, onde o Gabriel estreou e estourou. E ali agora ele tem mais peça. O problema é assim, é escolher a peça errada. Ele tem mais peça, ele tem mais centroavante, ele tem algumas posições ainda que estão meio que indecisas, indefinidas. Eu não vejo um lateral direito de qualidade. O esquerdo, ele meio que ele tem mais opção, mas também não definiu. Ele tem bons zagueiros, ele botou o Fred e o Casimiro bem azeitados, ele tem Lucas Paquetá jogando muito, descobriu um Rafinha, então ele tirou também um pouco do peso do Neymar. Mas eu acho que esses negócios, essas posições daqui a pouquinho ele não pode errar. Tanto que ele trouxe o Daniel, que não achou o lateral. Eu acho, pelos que eu vejo jogos que vocês também comentam, eu acho que o Arana, acabaria. Meu ponto de vista. É bom jogador. Muito bom jogador. Então eu acho que ele, sem dúvida, né? Porque a gente vê muito campeonato de time, né? Só que jogar na seleção é diferente. O Arana ele tem uma personalidade muito forte, cara. É um jogador diferenciado. Pela fase que ele tá passando, mas você vê o jogador totalmente diferente. É um jogador com atitude, com gana, personalidade. Uma personalidade não é de ir lá brigar, meter a mão na cara e botar dedo, aquelas coisas. Não, é de decidir o jogo. Ele quer a bola. Então esse jogador, eu acho que, minha opinião, acho que caberia muito bem hoje na seleção, como você está falando. A mudança de personalidade. E tem também um negócio de querer, né? Porque tem muita gente que joga na Europa já com a vida feita. Sim, a seleção não faz diferença na vida dele. Tu tem os dois laterais, jogam na Juventus. O que esses caras querem mais? Se der certo ou não der certo na seleção, ele não vai perder o lugar na Juventus. Então eu acho que o Arana aí botar um objetivo à frente. O Arana entra nesse encaixe no que você falou. Acho que é a mudança de personalidade dentro da seleção é um deles. Tá bom, seu Choco? Algo mais?
Choco Perfeito, pra mim tá perfeito. Ó, tá bom, uma agradecemos, aula hein? com essas duas feras aí. Em nome Aula da não. KTO e agradecer a presença dessas duas grandes Aula. figuras aí. Não, é figura- Amigos do Leão e do Celso Rotti. Pô, eu sou bom Você político. já sabe quem é que vocês vão convidar aí agora. Eu me pro dava próximo. bem com todo mundo, entendeu? Já sabe, né, Show? Que a gente vai convidar pro próximo. Ô, Mas os aí ca- um aqui e outro lá. Ó. Aí vocês dois aqui no meio. Ah, a resenha é boa essa, é agora na bobagem. Às vezes os caras vêm puxar a minha orelha, né? Os caras, eu falei, pô, professor, pô, você já foi guri, né, cara? Todo mundo já fez isso, né? Ah, mas, pô, tu exagera. Eu falei, não, eu fui lá só olhar. Então tá, pessoal. Valeu. Valeu. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Abraço. Abraço, abraço. Tchau, tchau.